Boa tarde, queridos. Aqui na Rádio Cristo para Todos está começando mais um programa Palavras que Curam. E o programa hoje está muito abençoado. Nós vamos ter uma reflexão com a missionária Gabriela Lopes. Nós vamos ter um testemunho maravilhoso na vida do Jean, né? Que ele veio de um relacionamento homoafetivo, tinha dependência química, sofria de depressão e você vai conhecer essa história de libertação maravilhosa. Teremos também um bate-papo muito interessante com o pastor Gildeon Nunes, presidente da Casa de Recuperação Lapidando Tesouros. Junto com Mateus, eles estarão discutindo alguns assuntos sobre o tema vícios, uma escravidão voluntária. E também conosco aqui está a cantora Eliane de Saron, que estará cantando ao vivo. E agora, Vitor, por favor, solte a nossa mensagem de reflexão. Tudo o que você precisa deixar no ano de 2020. Eu declaro que esse primeiro vídeo vai ser um start de Deus para você viver de fato o novo tempo que Ele tem para a tua vida. E a primeira delas é o passado. Você precisa deixar o passado ser passado. Por vezes, nós carregamos o passado como algo que faz parte do nosso presente. E a gente não permite que ele deixe de existir. Todas as vezes que você traz o passado ao presente, você está revivendo ele. E ele passa a ser parte do seu dia a dia. Mas eu vim dizer para você que o passado já tem esse nome porque ele de fato tem que ser passado. Ele não tem que fazer parte do seu hoje nem do seu agora. E eu separei um versículo aqui, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses, ele diz o seguinte, olha, irmãos, não que eu pense que eu já tenha alcançado, mas eu tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão diante de mim. Olha que lindo que ele diz, eu não acho que eu já tenha alcançado. O que ele basicamente está falando é, eu não acho que está tudo perfeito, eu não acho que eu já acertei em tudo, eu não estou vencendo todo dia, não é todo dia que está tudo bom. Não, tem dias que as coisas estão ruins, tem dias que eu não consigo, tem dias que as coisas são difíceis, mas tem uma atitude que eu tomo e é essa que vai mudar a tua história nesse tempo. Ele diz, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Perceba que ele não diz assim, as coisas que para trás ficam fazem com que eu me esqueça delas. Não, ele diz, eu me esqueço. Porque você precisa treinar a sua mente, se habituar para se esquecer das coisas que ficaram para trás. Então é interessante que a Bíblia diz o seguinte, olha, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for reto, nisso pensai. A Bíblia está dizendo mais ou menos para mim o seguinte, o pensamento, ele faz parte de um exercício. Vão vir o dia inteiro inúmeras mensagens na tua mente dizendo ou tentando te informar o que é que você tem que pensar. Mas você precisa exercitar a tua mente. Você precisa entender que o teu passado não pode fazer parte do teu agora. Você está atrofiado, você está preso em coisas tão pequenas que não podem fazer parte das grandes coisas que Deus tem para te entregar agora, neste tempo. Eu vim hoje, através desse vídeo, eu vim dizer para você que a primeira coisa que o Senhor está te convidando a abandonar neste tempo é o seu passado. Chega, seja livre. Deus quer te fazer livre de todo sentimento, de todo ressentimento, de toda marca, de toda dor. Gabriela, isso me acompanha há anos. Pois é, mas vai ficar no ano de 2020. Eu declaro que você não vai entrar em 2021 agarrado a nenhum passado que não combina mais com esse tempo, que não faz mais parte do que Deus tem para a tua vida. Chega, solta essa bagagem, deixa ela para trás. O Senhor está te convidando a viver um novo tempo. Como o apóstolo Paulo diz, toma essa postura, é uma atitude, você precisa tomá-la por amor à sua própria vida, sabe? Deixa para trás, se for preciso, exclui número, muda de contato, passa em outros ambientes, sai de rodinhas que te prendem ao passado, para de ouvir coisas que te lembram o passado. Você precisa se exercitar nisso, porque isso está adoecendo a sua alma, isso está entristecendo o seu coração e não é mais tempo. Deus não quer mais que você seja refém disso. Tem uma nova história de Deus para a sua vida. Voltamos com
com essa mensagem que vocês ouviram maravilhosa. Quem estava entrando em 2021, agora nós já estamos indo para o mês de fevereiro e você ainda está agarradinho nos problemas de 2020, deixa no passado. Então, eu quero cumprimentar hoje, aqui do meu lado direito, o pastor Gil. Tudo bem, pastor? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde. E você, Jean, tudo 100%? Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui. Amém. Eliane Saron. Para mim é um prazer enorme estar com todos aqui para juntos, né, falar do amor de Jesus. Amém. E você, Matheus? Boa tarde a todos, paz do Senhor, todos que estão presentes, nossos amigos ouvintes. É uma grande honra, um grande prazer e com certeza vai ser mais uma tarde muito abençoada. Amém. E com vocês um recadinho da cantora Luceli Uchoa e logo em seguida ela vai cantar para nós Resplandeça. Estou passando aqui para convidar vocês para estarem conectados aí no programa Palavras que Curam, que acontece aí todos os sábados a partir das 3 horas da tarde. Você não pode ficar de fora desse programa, porque a mensagem do Senhor, ela é transmitida ao seu coração nesse programa através da palavra, através dos louvores que irão restaurar aí a sua vida e a sua família. Um forte abraço no seu coração. Deus abençoe. Enquanto eu me calei, palavras de amor não foram ditas. Enquanto eu me escondi, Jesus não foi a luz para muitas vidas. Há muitos caminhando na escuridão, precisando ver o brilho da tua glória. Há muitos corações marcados pela dor, amargos, precisando do sabor que só tua palavra pode dar. Senhor, eu assumo meu lugar. Eu serei a geração que vai mudar este tempo. Eu serei a geração que vai mudar a nossa história. Não me calarei, profetizarei. Pelos vales mais escuros eu irei. Serei sal e luz, e que a minha vida revele Jesus. Há muitos caminhando na escuridão, precisando ver o brilho da tua glória. Há muitos corações marcados pela dor, amargos, precisando do sabor que só tua palavra pode dar. Senhor, eu assumo teu lugar. Eu serei a geração que vai mudar a nossa história. Não me calarei, profetizarei. Pelos vales mais escuros eu irei. Serei sal e luz, e que a minha vida revele Jesus. Vós sois o sal da terra, se o sal não der sabor, para nada servirá. Vós sois a luz do mundo, e se a vossa luz se esconder, a ninguém iluminará.
mudar esse tempo. Eu serei a geração que vai mudar a nossa história. Oh, não me calarei, profetizarei. Pelos vales mais escuros eu irei. Serei sal e luz, e que a minha vida revele Jesus. Eu profetizarei pelos quatro cantos da terra. Eu não me calarei pelos becos mesquinhos, pelos vales obscuros. Eu direi que és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Revele Jesus. Serei sal e luz. Resplandeça. 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 Pastor Gilmar. Isso, na página dele. Já está online. E o nosso abraço fica para Elijane, Josivan, Alexandra, Pastor Júlio Brasileiro, saudades, querido. Irmã Seni Gomes e também nos Estados Unidos e Irlanda que estão ligadinhos com a gente. Vamos agora para o nosso ao vivo. Quem sabe faz ao vivo e nós temos aqui uma pessoa que sabe muito sobre o assunto música e a adoração, que é a irmã Eliane de Saron. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Nós vamos agora de Espírito Santo? Sim, vamos. Nosso amigo, nosso verdadeiro amigo, você que está aí nos ouvindo, saiba que Ele é fiel e poderoso. Você pode contar tudo para Ele, que Ele está pronto para te ouvir. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor. Deus. Aleluia. O amigo Espírito Santo. Muitas vezes passamos por tantos problemas e contamos para tantas pessoas, né? Verdade. E não falamos para quem realmente resolve o problema, que é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. E Ele está aí com você. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, sei que estais aqui a mim ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estais aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Aleluia, aleluia. Que nessa tarde você possa querer mais do Senhor Jesus. Aleluia. E saber que nele você pode encontrar palavras de vida, palavras que curam. Aleluia. Só Ele tem o que você precisa. Aleluia. Espírito Santo de Deus, sei que estais aqui a mim ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir.
e apodera-te de mim. Quero mais de ti. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Eu quero mais de ti, muito mais de ti. Eu quero sim, muito mais de ti. Aleluia, aleluia. Que nós vamos buscar mais do Senhor. Aleluia. Glória a Espírito Deus. Santo, né, se apodere de nós. É verdade. Né? E com certeza tudo vai mudar. A sua história vai mudar. É Daqui a verdade. pouquinho você vai escutar o testemunho do Jean e você vai ver o que o Espírito Santo faz para você que conhece alguém, que tem alguém na tua família que passa por algum problema de relacionamentos homoafetivos, que passa por alguma questão, em questões de vícios, de depressão. Você não pode perder o testemunho do irmão Jean, que está aqui conosco hoje. Quero mandar um abraço gigante pro meu marido, pastor Josemar, que está ligadinho com a gente, já está mandando recadinho para nós. Quero mandar também nosso abraço para o pastor Denis, da Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos, do Ministério Peniel. Ele está lá no estado do Amapá, em Macapá, ligadinho com a gente, mandando recado. Pastor Denis, um grande abraço do Ministério Cristo para Todos ao seu coração. Nós vamos agora com Raquel Veras e Cristina Mel, a música Tempo de Flores. Vitor, solta essa aí pra gente. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Te ferirão, terão que ver você curado. No mesmo lugar que você caiu, terão que ver você levantar. Na terra que te humilharam, terão que ver você se alegrar. Na terra que você disse não volto, é lá que Deus vai te fazer triunfar. No lugar da tua vergonha, Deus tem dupla honra. Na terra da tua aflição, Deus tem regozijo pro teu coração. Por isso eu te digo que nada é em vão, tudo tem uma razão. É pra crescimento, é pra crescimento. É tempo de florescer, tuas raízes vão crescer. Tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre. É tempo de florescer, tuas raízes vão crescer. Tem frutos novos, tem novidade, você vai viver e contar o milagre. O milagre, no mesmo lugar que te feriram, terão que ver você curado. No mesmo lugar que você caiu, terão que ver você levantar. Na terra que te humilharam, terão que ver você se alegrar. Na terra que você
disse não volto. É lá que Deus vai te fazer triunfar. No lugar da tua vergonha, Deus tem dupla honra. Na terra da tua aflição, tem regozijo pro teu coração. Por isso te digo que nada é em vão. Tudo tem uma razão. É pra crescimento. É pra crescimento. É tempo de florescer. Tuas raízes vão crescer. Tem frutos novos, tem novidade. Você vai viver e contar o milagre. É tempo de florescer. Tuas raízes vão crescer. Tem frutos novos, tem novidade. Você vai viver e contar o milagre. Contarei milagres. Contarei milagres. Não estou sonhando. Já é realidade. Contarei milagres. Contarei milagres. Não estou sonhando. Já é realidade. É tempo de florescer. As raízes vão crescer. Tem frutos novos, tem novidade. Você vai viver e contar o milagre. É tempo de florescer. Tuas raízes vão crescer. Tem frutos novos, tem novidade. Você vai viver e contar o milagre. Você vai viver e contar o milagre. Você vai viver e contar o milagre. Tem novidade. Tem novidade. Tem novidade. Tem novidade. Aleluia. Camila Cristina, um grande abraço a você, aos tesourinhos lá da Lapidando Tesouros que estão ligadinhos com a gente. Também o irmão Eliseu, Araújo, nós vamos orar, viu, irmão Eliseu? Vamos orar por Manaus, porque realmente está muito triste, mas estaremos orando para Manaus vencer essa guerra contra o Covid. Irmão Rondinelli, grande abraço. Missionária Cássia, sentindo sua falta, querida. Maria Goretti, um grande abraço a você também. E nós vamos continuar nossa programação aqui com o que eu falei para vocês desde o início, a palavra do Senhor, mostrando a vocês a possível libertação de tudo que o inimigo fala em vossas mentes que não pode acontecer. Ele acontece sim, e nós temos aqui a figura viva dessa história, que é o pastor Gildeon Nunes, que trata com quantos dependentes lá, A minha pastor? capacidade hoje é para 127 homens, né? E por causa da pandemia, hoje eu estou com 60 homens lá na Lapidando Tesouro. A gente reduziu pela metade, até mesmo na questão de proteger aqueles que estão lá dentro. Nós estávamos com 120, aí veio a pandemia, foi terminando o tratamento, eles foram indo embora, e aí não pegamos mais, né? Porque para poder pegar agora tem todo um aparato que precisa para poder estar acolhendo, mais acolhido para dentro da Lapidando Tesouro. Tem exame de Covid, questão da máscara, questão do álcool, deixar eles separados em quartos, separado para eles nessa parte. Então dá um transtorno, é um trabalho maior, mas contudo nós estamos pegando também, estamos pegando. Sim, e eu vou falar para vocês não podem perder essa participação do pastor Gildeon e do Jean. E nós vamos ter agora 3 perguntas, né, que o Matheus vai fazer pro pastor Gil, para responder algumas curiosidades que vocês têm em relação aos vícios, por ele ser uma escravidão voluntária. E depois dessas 3 perguntas, nós vamos de Tângela
Aí nós vamos com a Tângela com a música Já Passou e nós retornamos novamente para continuarmos esse assunto e o testemunho do Jean. Com você. Mais uma vez, boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando. Nesse momento do nosso programa, vamos ter um bate-papo muito bacana com o pastor Gil, como já foi mencionado, né, presidente da Lapidando Tesouros. Uma obra muito linda, um ministério muito lindo, que nós temos o privilégio de acompanhar já faz algum tempo. Nosso ministério, nossa igreja, nós já levamos alguns dos nossos adolescentes, hoje já jovens, né, para conhecer, e foi uma experiência muito impactante para a vida de cada um deles e para a nossa, com certeza. Conhecer a história de cada um dos rapazes, isso muda a nossa vida, a forma como nós enxergamos a missão, enxergamos as vidas, e vemos no pastor Gil a forma como Jesus deseja que nós amemos as almas, né? E naquele tempo que foi lá, que o pessoal da juventude foi lá na Lapidando Tesouro, foi algo fantástico, que eu acho que teria que acontecer dentro de todas as igrejas, dentro de todas as famílias, teria que acontecer também questão do poder público, de levar as crianças, os jovens, adolescentes, para dentro de um projeto como esse, para um choque de realidade. Porque as crianças, os jovens, indo para dentro de um projeto desse, pessoas que ainda não usou droga, que não vão usar a droga, né? Quando vai dentro de um projeto desse para ver como é que é, o porquê que esses homens estão lá dentro, eles vão ter uma noção que droga, nem pensar, que droga vai levar eles para uma situação que tem que ficar internado dentro de uma casa de recuperação, tem que passar por 9 meses, por todo um processo de dependência química. Então, com certeza, a ida dentro de um projeto como esse é muito legal. Eu lembro quando vocês foram lá, a gente colocava na mesa, sentado de 4 em 4, os meus internos serviram os jovens da igreja, os adolescentes da igreja serviram os meus internos, e foi um negócio tão fantástico que eu lembro que quando eu estava sentado na mesa, que os meus tesourinhos começaram a conversar com os adolescentes, teve adolescentes que não conseguiram comer. Sim. Eles não conseguiram comer, começaram a chorar e não conseguiram comer porque ficou impactado com o testemunho daquele que estava do lado. Então, eu acredito que foi algo tremendo aí para eles também, para a família também, né? Que não só ajuda um adolescente a não entrar, como a família a descansar em relação do filho para as drogas, de alguém para as drogas. Não, com certeza. Foi uma experiência realmente grandiosa que eu arrepio até de lembrar. Porque, de verdade, impactou muito a gente e, sem dúvida nenhuma, todos deveriam ter essa oportunidade, deveriam conhecer, para conhecer o que acontece do outro lado, né? Muitas vezes, quando os jovens, adolescentes são apresentados às drogas, eles são apresentados a uma máscara, uma faceta, só que não conhecem a realidade que existe do outro lado. E conhecer a história daquelas pessoas não só conscientizou esses adolescentes, como desenvolveu no coração deles um amor ainda maior pelas almas, um cuidado ainda maior. E também a glória de Deus que a gente vê na transformação, porque a gente sabe que isso é um processo e não é um processo fácil. Gostaria também de agradecer aqui a presença do Jean, que ele foi um dos internos lá da Lapidando Tesouro, hoje é voluntário e tem um testemunho muito lindo que vai compartilhar com a gente. Em paralelo com a nossa conversa, com o nosso bate-papo aqui com o pastor Gil, o Jean também vai estar contando seu testemunho, exemplificando, né, as pautas dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é quais são as portas de entrada das drogas? O que leva, o que direciona uma pessoa, um jovem, até mesmo uma pessoa mais velha, a ter o primeiro contato com as drogas? Sabemos que as drogas hoje estão em toda esquina. Droga hoje está em toda parte. Você sai no portão, você vai encontrar alguém vendendo droga. Você vira numa esquina, vai ter alguém vendendo droga. Você vai num colégio, tem alguém que vai estar usando também, vendendo droga no colégio. E hoje, para a pessoa, para um adolescente, para um jovem ir para as drogas, é um pulo. É um pulo que pode ser tratado dentro da própria casa, pode ser tratado dentro do próprio lar. E o Jean vai conseguir falar muito bem sobre isso, porque quando há aquela discussão, quando há a presença de um pai, quando não há a presença de uma mãe, quando não tem uma mulher sábia para edificar uma casa, quando não tem um provedor para estar edificando a casa, a criança, o jovem, o adolescente vai ficar à mercê do inimigo e quando sai no portão de casa pode ser abraçado ali por um traficante, pode ser abraçado por uma pessoa que está ali preparado pelo inimigo para levar aquela criança para as drogas. E sabemos que o projeto do diabo é esse, que é matar, roubar e destruir. Quando começa nessa parte, toda a família, toda a casa vai sofrer na relação à dependência química. Então é muito importante hoje, famílias, pais,
observar muito isso. Eu acho que, igual nós da Lapidando Tesouro, nosso foco principal da Lapidando Tesouro é o amor. Porque quando nós levamos o amor, o foco principal da Lapidando Tesouro, é porque esses homens que estão acolhidos hoje, muitas das vezes não encontrou em casa, muitas das vezes não encontrou dentro da família a questão amor, a questão respeito, a questão honrar os pais, a questão ser abraçado, alguém olhar para ele e dizer, poxa, você é um cara legal, amo você, você é top, Deus te ama de uma forma especial. E isso não encontrou em casa. Então o foco principal, o amor dentro de casa, vai evitar muito esse espaço aí que vai levar a pessoa para a droga. Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Pastor, a gente vai fazer mais umas 2 perguntas, né? Vamos ouvir também o testemunho do Jean. Estamos muito ansiosos para conhecer a sua história um pouco mais a fundo. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é com qual velocidade que uma droga pode causar dependência? Então, eu acho que essa velocidade é o primeiro copo, ou o primeiro cigarro, o primeiro cigarro de maconha, vai gerar aí na pessoa uma dependência, vai gerar ele a vontade da segunda vez, da terceira vez, e aquela questão que uma grande erosão começa pelo algo pequenininho. E quando a pessoa começa nas drogas, que ele começa aí pelo cigarro, e aí vai aquele negócio todo, aquela euforia toda, querendo ostentar, vai pra maconha, e aí a maconha já não faz mais efeito nenhum, ele vai procurar uma droga que vai talvez tampar esse desejo, essa vontade dele. E aí vem pra cocaína, da cocaína vê que é uma droga muito cara, não vai ter dinheiro para suprir a cocaína, quando menos espera cai dentro do crack. E quando cai no crack, se não tiver ajuda de outra pessoa, não consegue sair fácil. Então, essa velocidade é muito rápida, essa questão é muito rápida. Quando você menos espera, a pessoa tá ali travado no negócio, querendo ajuda e não acha ajuda. E o vício vai consumindo mais, vai pedindo mais, a carne dele vai desejando mais. E se não tiver pessoas do lado, família, amigos, que falam a mesma língua, que possa ajudar, ele não consegue sair. Então, por isso que é importante ter esse contato, como eu falei, de visitar, de conhecer, choque de realidade, presença dos pais junto, é muito importante para não ser tão rápido. Sim. Essa questão do vício. E o vício é algo progressivo, né? De acordo com o que você vai usando, vai aumentando a dosagem. Vai desejando e querendo mais. Pastor, para a gente encerrar esse bloco com essa pergunta e aproveitando um gancho do que o senhor falou para a gente, a respeito de uma pauta que de forma recorrente é debatida, a respeito da legalização da maconha. O senhor, como alguém que trabalha com esse tipo de assunto, com o uso das drogas, o que o senhor acha a respeito disso, a posição, agora falando política, do governo, diante de uma posição de legalização dessa droga? Porque muitos alegam ser inofensiva, de não causar vícios. O senhor que tem um contato mais próximo com esse tipo de público, com pessoas que consomem esses tipos de drogas e algumas outras, o que o senhor acha a respeito desse tema? Eu acho que talvez a intenção dos caras é quando se legalizar a maconha, que as pessoas talvez vão usar demais, enjoar e não querer mais. Acho que talvez seja esse o pensamento das pessoas. Mas muitas vezes as pessoas que vêm para essa parte, que batem em cima dessa tecla, é porque não tem alguém dentro de casa que usa droga. Exato. É porque não tem um filho usando droga, é porque não tem um parente usando droga, ou porque não vivenciou isso ainda na vida dele para ter essa ideia de querer legalizar. Hoje eu trabalho com isso, eu trabalho no combate à droga. Eu trabalho no combate de tirar homens de dentro da dependência química que começou com a maconha. Eu mesmo comecei com a maconha, quando eu fui ver, já estava atolado no negócio e eu precisei de ajuda para sair. Então, para dizer, pastor, o senhor é a favor ou é contra? Eu sou contra. Eu trabalho contra isso, eu luto contra isso, eu luto em tirar essas pessoas de dentro das drogas. Eu vou nas escolas levar palestra contra as drogas. Agora, imagina eu ir para a escola, um pastor de uma casa de recuperação ir para uma escola e dizer, pessoal, olha, a droga é legal, fuma maconha é bom para o coração, maconha é bom para relaxar. Eu acho que seria uma coisa ridícula e levar a pessoa a ficar nas drogas e depois dar um trabalho para a família para tirar depois. Então, eu sou contra a legalização da maconha. Até porque, né, pastor, pessoas que são viciadas em cigarro, elas usam o cigarro aí durante 40 anos e não enjoam, né? Então, essa teoria de que, de repente, vai enjoar, não vai acontecer. Então, agora essas pessoas que é a favor da legalização da maconha, eu convido vocês para conhecer o projeto Lapidando Tesouro. Sim. Vai conhecer o projeto Lapidando Tesouro, vai ver como é que é o nosso trabalho, vai conversar com os internos. Daqui a pouco vocês vão ouvir o Jean. Vai conversar com os internos lá, para vocês verem o que é a questão droga. Vai conversar com a mãe, com o pai que está sofrendo hoje, que perdeu o filho
é porque um traficante ficou devendo um traficante, por causa de R$10, o traficante matou o filho, ou perdeu o filho porque usou tanta droga, ou foi virar um aviãozinho para usar droga, foi vender droga, está preso na cadeia. Hoje, para a pessoa falar, não, eu sou a favor da legalização da maconha, primeiro acho que teria que entrar dentro do projeto, conhecer uma família que tem um filho nas drogas hoje, conhecer a realidade, para depois falar que ela é a favor. Com certeza. As pessoas que levantam essa bandeira, elas têm que ter também o entendimento e discernimento que não se trata apenas da vida dela ou só dos desejos dela, mas que o uso de drogas, como o pastor Gil acabou de ressaltar para nós, ele envolve uma série de fatores financeiros, fatores familiares, de relacionamento, emocionais, e às vezes as pessoas que alegam isso ser inofensivo não entendem a realidade de tantos brasileiros que sofrem por ter começado com essa recreação, né? A pior de todas, digamos assim. Pastor Gil, agradeço por esse primeiro bloco, por essa primeira sessão, né, de conversa, de perguntas. Vou devolver para a missionária Lili e logo mais nós vamos retornar com algumas perguntas e vamos ouvir o testemunho do Jean. E Bruno, parabéns, Deus te abençoe. Ele está dizendo que ele veio de São Luís do Maranhão e ele é mais um recuperado. Deus te abençoe, Bruno, que isso tenha sido realmente o passado e como nós tivemos a reflexão, que ele fique bem para trás, bem longe de você. E nós vamos soltar para a edificação da sua vida agora, Já Passou, com Tângela Vieira. Já passou as noites que eu chorei em claro, as lágrimas que meu rosto molharam. Já passou as vezes que eu ouvi que não ia conseguir, que meu Deus me abandonou. Já passou. Hoje estou colhendo os frutos de difíceis tempos que eu plantei, que semeei na obra do Senhor. Sabe qual foi o meu segredo? Quando não conseguia clamar de pé, eu me ajoelhei. Quando não conseguia de joelhos, eu me arrastei. Mas a Deus eu implorei, e chorando minha vitória conquistei. Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar. Esta prova vai passar e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, noites em claro não mais vai viver. Chega um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você. O melhor de Deus pra você. Chega de lenço pra chorar, chega de forças acabarem, chega de tanto sofrer, chega de dizer que Deus não é mais com você e que ninguém quer as mãos te estender. Prepare o coração, levante as suas mãos. A partir de agora, as suas lágrimas serão de vitória. Dia de vitória, as suas lágrimas se tornam em vitória nessa noite. Para baixo. Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar. Esta prova vai passar e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, noites em claro não mais vai viver. Chega um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você.
suas mãos. A partir de agora, as suas lágrimas serão de vitória. Serão de vitória. Voltamos para o nosso bate-papo. Agora vamos ter uma conversa muito bacana com o Jean. E vamos conhecer um pouco mais do seu testemunho, da sua história, que eu tenho certeza que vai nos edificar muito para que nós possamos entender como que funciona mais de perto, né, de quem viveu essa realidade. Jean, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para nós entendermos um pouco mais como que funciona todo esse processo, qual foi a porta de entrada para as drogas? O que te levou até a curiosidade de iniciar, a iniciar nesse mundo das drogas? Primeiro, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu acho importante, até muito necessário falar sobre isso, porque envolve muito mais do que uma dependência química. Envolve toda uma recuperação e todo um processo que muitas vezes a gente não sabe como lidar ou como abordar de certa forma. E para mim começou tudo muito cedo, na verdade. Eu tive uma família que não foi muito estruturada. Eu cresci num lar só com mãe, meu pai não participou da minha criação nem da criação da minha irmã. E dentro dessa casa, a gente tinha duas escolhas. Ou a minha mãe trabalhava ou ela cuidava da gente. Então, de duas, uma. Ou eu tinha uma mãe e não tinha uma provedora, ou eu tinha uma provedora e não tinha uma mãe. E ela tinha que prover, de certa forma. Sim. Então, a gente passou a infância inteira, eu e minha irmã, nos cuidando, nos educando, nos dando amor, nos dando carinho. Mas ainda assim, a gente não deixava de ser criança. Então, a gente cresceu se virando. Não por culpa da minha mãe, não por culpa, de certa forma, da falta de cuidado dela, mas por ela não poder. E a gente cresceu, querendo ou não, com essa deficiência. Essa deficiência, essa desestruturação na minha vida, abriu muitas portas, de certa forma, principalmente emocional. Eu cresci extremamente inseguro, eu cresci extremamente carente, eu cresci extremamente com autoestima muito baixa. Eu, quando entrei ali nos 11, 12 anos de idade, eu me lembro que era na época que a igreja estava naquele avivamento da igreja em células, e eu cresci num berço cristão. Só que cresci num berço cristão, ouvindo falar de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, mas sem conhecer esse Jesus, sem conhecer esse Deus. Eu nunca soube quem que era o Senhor que tanto curava, que tanto dava amor, que tanto dava carinho, porque eu não conhecia Ele. Pelo contrário, eu era uma pessoa que eu ouvia falar e via fazer milagres. A minha mãe é um processo vivo disso. Eu vi muito Deus agir na vida da minha mãe, mas cresci vendo um vazio na minha vida que Deus curou na vida da minha mãe. E esse vazio foi se abrindo, foi criando crateras, foi deixando vãos no meio do caminho, porque fui adquirindo, de certa forma, por causa dessa desestruturação, problemas comigo mesmo, de personalidade, entrando na puberdade, entrando na adolescência. Isso foi se estendendo, junto com a autoestima extremamente baixa, junto com a autoconfiança que não existia, junto com a ineficiência da minha cabeça de conseguir se virar sozinho, porque eu não tive uma orientação paterna. E muitas pessoas dizem que, mas uma família talvez com duas mães, dois pais, isso é normal. Quem dá amor cuida, quem dá amor dá carinho, quem dá carinho dá afeto, mas quem dá amor não dá estrutura. Essa é a verdade. Deixa eu só parar um pouquinho aqui. Tem muitas pessoas que, quando ouvem testemunho como esse, tem pessoas que falam assim: poxa, eu tive pai, eu tive mãe, eu tive uma boa família, contudo não fui para as drogas. Senão vai falar: eu não tive pai, eu tive mãe, mas mesmo assim eu não fui para as drogas, porque eu escolhi ter uma vida diferente. Beleza, por mais que cada caso é um caso. Sim. Porque a gente pode falar disso agora, e algumas pessoas até estão ouvindo agora, e falar: poxa, eu não tive pai e eu não fui para as drogas. Beleza, maravilha, glória a Deus que você não foi para as drogas. Isso é bom você não ter ido para as drogas, mas a gente está falando aqui de pessoas que foram para as drogas, pessoas que usaram droga, pessoas que estão usando droga. Então, é muito importante ver isso, o Jean falar isso, que hoje, até vejo o Jean dizendo que eu não tive um conhecimento de quem é Deus, quem é Cristo. A presença de Deus na vida de uma pessoa muda a história de uma pessoa. Então, o Jean, com esse testemunho dele, com certeza vai ajudar muitas pessoas. Jean. Amém. Sem dúvida nenhuma. E cresci com essa estrutura extremamente defasada. Entrei na minha adolescência, nos meus 11, 12 anos, eu me lembro que eu passei pelo encontro de crianças, mas foi algo extremamente pontual para mim. Eu fui para o encontro, participei daquilo, mas não me senti parte daquilo. Com 14 anos,
foi quando eu entrei no ensino médio, comecei a ter uma abertura maior para o mundo, vamos falar assim. Comecei a trabalhar. E começando a trabalhar, eu comecei a me envolver com as partes de fora de casa, com as partes de fora da igreja. Foi onde eu comecei a conhecer o mundo de verdade. Com 16 anos, eu tive meu primeiro contato com a droga. Eu me recordo que a gente estava no ensino médio, a gente saía da escola, ia para casa dos meus amigos e os meninos bebiam vodka ou bebiam qualquer tipo de bebida. E na época eles levavam cocaína e usavam... Era besteira, nós usávamos quantidades pequenas e todo mundo usava aquilo como se fosse uma diversão. Mas, querendo ou não, a droga ela é algo fisiológico, ela cria uma dependência fisiológica, não importa a quantidade, não importa, igual você perguntou, a porta de entrada das drogas. Para mim, a necessidade de se sentir aceito, a necessidade de sentir parte de algo, de adquirir essa autoconfiança, essa autoaceitação que eu não tive, e de certa forma se sentir abraçado. Como eu não tive isso, eu queria me sentir parte daquilo, eu queria sentir, de certa forma, aquilo, buscando isso. Querendo ou não, a sociedade, o círculo de amigos impunha muito isso. Todo mundo faz isso, então eu vou fazer também para me sentir parte daquilo. E você viu que ele caiu no mundão sem uma experiência que ele aprendeu em casa. Sim. Não teve ninguém para falar para ele, ó, cuidado, que você pode encontrar aí no mundão uma cocaína, você pode encontrar aí no mundão uma maconha, você pode encontrar aí no mundão um uísque. Então, a importância hoje de pegar um jovem, um adolescente, e sentar com ele, explicar, isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína, isso aqui é uísque, isso aqui é cachaça. Se entrar por esse caminho, você vai parar no lugar que eu vou te levar. De levar para dentro de um projeto e mostrar para ele, com certeza, quando entrar no mundão, acho que não vai tão assustar, ele não vai cair para dentro das drogas por causa de curiosidade, para saber o que é. Com certeza. Às vezes a gente, como pai, a gente fica assim com medo de até de falar o assunto. Parece que ele vai entrar de uma vez. Se a gente falar, vai abrir a porta e ele vai querer medo conhecer. dele ter curiosidade, né? E na verdade, quando a gente aborda isso, a gente está ensinando primeiro do que ele, senão ele vai Quase uma aprender. prevenção, né? Interessante que Jó fala, aquilo que eu temia me sobreveio, me aconteceu. É muito sério, né? Tudo parte da conscientização e do entendimento, né? Muitas vezes os pais tendem, né, a querer blindar os filhos, é até natural, a gente entende isso. Sim, um amor de pai, imagina. Só que também é preciso ter a consciência, né, ter essa maturidade, essa saber sabedoria. Quem vai encontrar lá fora, né? Com certeza. E é importante ter projetos como o do Pastor Gil, que é um projeto que você tem tranquilidade de levar o seu filho, de apresentar as pessoas, porque sabe que lá tudo acontece debaixo da bênção de Deus, debaixo da orientação de Deus. Tem que ter essa sabedoria, entendimento, né, nos caminhos que deve guiar. E também aí a gente encontra a importância da família e da igreja, né? Abrindo apenas um breve parênteses para o Jean poder continuar. Sim. A importância, como o Jean falou, ele participou da célula, não se sentiu abraçado da forma como ele foi abraçado por quem estava lá fora. E muitas das vezes, os amigos que te levam para as drogas, para o álcool, eles vão ser companheiros, eles vão ser parceiros. Melhores amigos. Os melhores amigos, né? Vão ser a família que, às vezes, a pessoa não teve. Como o Jean falou, às vezes a mãe tinha que trabalhar, não conseguia estar muito presente. Então, a família, muitas vezes, são aqueles amigos com que ele andava. E é até aquela questão de querer se fazer parte de algo, né? Sim. E aí está a importância da igreja. Quantos jovens e adolescentes, muitas vezes, realmente, assim como o Jean, em muitos casos, os pais não puderam acompanhar, não puderam estar muito presentes, mas a igreja acolheu, a igreja se aproximou, a igreja orientou. E já entra numa pauta, né, que a gente abordaria. Imagina se dentro da igreja tivesse um culto para falar sobre dependência química. Para tantos pais que talvez está com medo de falar. Sim. E tem um pastor ali em cima para falar sobre a dependência química. Para tantos jovens que talvez não teve a curiosidade de saber o que é, e o cara mostrar para ele no altar da igreja o que é a dependência química, o que é a maconha, o que é a cocaína. Seria fantástico dentro das igrejas tivesse isso hoje e orientar muitos pais e muitos Como jovens. abordar esse assunto, Com certeza. né? Seria perfeito. Tirar as dúvidas, principalmente assim quando vai entrando na adolescência, né? E é aonde começa, onde começa. Né? Assim, vai mudando, eles vão começando a ficar mais independentes. E eu passei por um filho adolescente, eu sei como é que é, assim, né? Mas graças a Deus, assim, a gente, né, Lília, trabalhamos aí com os adolescentes, então conseguimos um pouco, Exatamente. né? Mas não é fácil. Não é fácil. Eu já fui abordado por pastores, dirigentes de igreja, pastores, líderes de igreja, que os filhos estão usando droga e ele com vergonha de falar, com vergonha de procurar ajuda, com vergonha de falar para a igreja não saber que o filho do pastor está usando droga.
Já fui abordado por vários pastores desse jeito. E é aquela questão, né, pastor? Se você não explica para ele dentro da igreja, ele corre o risco de conhecer lá fora. E o jeito que ele vai conhecer é utilizando para saber como que funciona. Então, é naquela curiosidade que você acaba dando um empurrãozinho, né? Às vezes sem querer, né, inconsciente, às vezes com medo de tocar no assunto, pode ter um dano muito grande. E aí vem aí, qual é a porta de entrada para as drogas? Exatamente. E essa falta de abordagem também só precedência para muitas coisas. Por exemplo, com 16 anos, quando eu tive esse primeiro contato com a droga, foi quando eu comecei a ter um contato com outro lado também, que foi o homossexualismo. Como eu não tive esse contato dentro de casa com a minha mãe, de ter essa abordagem, de conversar sobre isso, eu me lembro que na época eu me sentia doente, porque eu vim do mundo cristão. Eu vim de dentro da igreja, não conhecia bebida, não conhecia droga, não conhecia festas, não conhecia nada. E quando eu comecei a crescer dentro daquilo, a sentir, de certa forma, a natureza pender para aquele outro lado e ver todo mundo indo caminhar para um lado e eu caminhar para um lado diferente, todo mundo pensando uma coisa e eu pensando uma coisa diferente, todo mundo querendo uma coisa e eu querendo uma coisa diferente, eu me sentia como se eu fosse doente, como se eu lembro que eu me conversei com o pastor Gil uma vez, eu falei, pastor, eu lembro que eu tenho pessoas com histórico de doença mental na minha família, eu falei, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou ficando perturbado na minha cabeça? Eu não sabia com quem conversar e o que fazer. E, de certa forma, procurei refúgio em outras situações, em outras pessoas, e fui aumentando, de certa forma, um problema e agravando um problema até chegar nos dias de hoje. Eu me lembro que com 16, 17 anos eu tive os primeiros contatos com o homossexualismo. Comecei a descobrir meu corpo também, era uma fase adolescente, e comecei, de certa forma, a buscar uma necessidade de satisfazer aquilo. Como eu não tinha orientação de ninguém, eu busquei aquilo no mundo. Então, eu me lembro que eu conversava com pessoas, na época, a internet estava começando, e eu comecei a conversar e abrir precedente para outras coisas, e comecei a minha vida sexual ali com 16 para 17 anos, e fui abri uma porta de entrada para aquilo, juntamente com a vida sexual veio também o uso mais contínuo da droga, comecei a beber, conheci as baladas, e foi onde as coisas abriram um outro patamar na minha vida, né? Com 19 anos, eu tive o primeiro relacionamento com um rapaz. Conheci esse rapaz pela internet também, justamente nesse primeiro ponto de querer buscar esse carinho, esse afeto, esse conforto que eu não tive dentro de casa, e desenvolvi um relacionamento com esse rapaz. Em, acho que 2 meses, nós já estávamos morando juntos. Ele morava em Uberlândia, eu fui morar em Uberlândia com ele, depois mudamos para BH, depois Florianópolis. Ficamos 3 anos morando juntos, tivemos um relacionamento homoafetivo, uma união estável, nos casamos e tudo, mas buscando algo que nunca me satisfazeu, buscando uma aceitação que nunca eu tive, buscando um conforto que eu nunca tive, porque era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, era uma pessoa que me proporcionou coisas muito boas, vamos falar assim, no patamar material. Eu viajei para muitos lugares, eu conheci coisas maravilhosas, eu tive uma vida que na verdade não era minha e nunca tive feliz, nunca tive satisfeito. E de certa forma eu acredito assim que chegar nesse ponto da minha vida também serviu para entender muitos parâmetros. Deus, eu acho que ele age em cima de uma consequência, ele age em cima de uma legalidade. E eu tive relacionamento com esse rapaz. Depois desse relacionamento, eu me lembro que eu saí de Goiânia. Quando eu entrei nesse relacionamento, eu me lembro que eu fui falar com a minha mãe. E falei que estava indo embora para Florianópolis e tudo. E ela orou por mim. E minha mãe chorou e disse assim, Jean, não vai. Mas a gente teme, a gente vai. Eu fui para Florianópolis, fiquei 3 anos com esse rapaz. No 3º ano de relacionamento, eu descobri que era soro positivo. Esse rapaz, ele tinha HIV, não me falou. Ficamos juntos todo esse período. Me transmitiu HIV. Eu descobri isso por um acaso, fui fazer um exame. Passei muito mal, fui fazer um exame. E o médico sugeriu, você é homossexual? Sim. Você já fez uma sorologia? Aí nunca pensei, porque só tinha um relacionamento estável com ele. Acabei descobrindo essa doença. Isso, para mim, abriu outra porta, porque até então eu me vi sozinho. Porque buscar uma aceitação, depositar uma autoconfiança, depositar, de certa forma, tudo que você pode depositar em cima de uma pessoa e ter esse retorno, para mim foi um baque tremendo. E você viu que aconteceu? Começa pela primeira abertura, Sim. Uma maconha que muitos querem legalizar, e olha que causou. A primeira droga que entrou dentro na vida do Jean, que veio puxando outra, da droga já pulou para uma outra situação que foi o homossexualismo, aí veio droga com homossexualismo que causou mais outra situação, que é o soro positivo. Então, a consequência do primeiro uso da droga, da entrada da droga, de deixar a droga entrar, e a falta de sabedoria, talvez, da família, de não ajudar, de não depositar amor,
Sim. No final traz esse transtorno todo aí. Sim. Uma coisa leva a outra, né? Isso. A gente tem que, como cristãos, tem que ter esse entendimento de que o pecado leva ao pecado. Não tem outra coisa. O pecado abre uma porta para o pecado. Um abismo leva a outro abismo. E aí a gente vê também a questão da nossa responsabilidade como igreja, como cristãos. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse programa, é na tentativa de conscientizar, de quebrar também um pouco esses tabus. Tanto que esses temas que nós estamos abordando nos nossos programas fazem parte da nossa revista do nosso ministério, trata de ética cristã, porque é importante nós, que temos a oportunidade, que temos portas para falar sobre isso. Porque muitas das vezes, e ao longo de muitos anos, a igreja levantou tabus onde não se falava de sexualidade, não se falava de drogas, não se falava de qualquer coisa a respeito do mundanismo. Muitas vezes, quando os jovens questionavam, mas por que eu não posso beber? Por que eu não posso ter um relacionamento fora de um casamento? Por que eu não posso fazer aquilo? Tudo que eles ouviam era, porque sim, não questiona. Porque fica igual a Câmara falou, o medo do pai e a mãe explicar para o jovem ali questão de droga. Então, Exatamente. A igreja estava desse jeito também, na mesma situação, com medo de falar sobre isso. Exatamente. E aí trazer talvez algo terrível para dentro da igreja. Com certeza. E a gente tem que ter esse entendimento de que a conscientização ela nunca vai abrir uma porta para isso. A curiosidade abre muito mais a porta para uso de drogas ou qualquer coisa do tipo do que falar abertamente. Porque quando você fala abertamente, você tira aquela curiosidade. Quando você leva um jovem na casa de recuperação, quando você traz um pastor na sua igreja, igual o pastor Gil, para falar abertamente, quando você ouve um testemunho igual o do Jean, a partir deste momento, o jovem ele não vai ser mais instigado pela curiosidade. O que, desde o princípio, que levou Eva a pecar, foi a curiosidade. Só dizer que era proibido, né? Exatamente. Foi o proibido. Esse medo dos pais, né? Eles acham que vai acontecer o que aconteceu com Eva. E aí é pior. Sim. Voltando ao Jean, eu gostaria de te perguntar, Jean, você falou que iniciou ali no álcool, na cocaína com os amigos, e como que você enxerga que isso levou a outro lugar? E principalmente, qual foi o momento da sua vida que você parou e viu assim, eu preciso de uma mudança, eu preciso sair dessa vida, eu preciso transformar? Então, a droga entrou na minha vida como se fosse algo social, como se fosse uma bebida, como se fosse uma comida, como se fosse um churrasco. Dentro desse relacionamento que eu adquiri com esse rapaz, a droga se tornou contínua. Ele fazia festas, a gente tinha um contato quase que diário com a droga. E querendo ou não, isso abriu uma necessidade fisiológica. Mais do que uma necessidade psicológica, a droga é uma necessidade fisiológica. Sim. Se você faz o uso dela, aumentando a sua substância... Eu comecei a usar uma droga hoje, amanhã essa mesma quantidade não me satisfaz, eu aumento essa quantidade. Amanhã essa mesma quantidade não me satisfaz, eu aumento essa quantidade. Até essa dependência se tornar insuportável e eu trocar a substância por uma mais forte. É assim que começa com a maconha, da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack, até chegar no derradeiro onde a pessoa se autodestrói. Então não existe uma droga... se torna uma escravidão voluntária, uma escravidão voluntária. Não existe, mas é só maconha, mas é só cocaína. O pastor trata muito disso na Lapidando Tesouros, porque não existe uma droga do bem, não existe uma droga aceitável. Tudo é droga, porque uma coisa leva a outra. Comigo foi assim, eu fui reflexo muito disso, porque um buraco levou ao outro. A gente não usa droga, de certa forma, para ficar sob o efeito daquela substância. A gente usa droga para sanar uma necessidade que a gente tem de alguma deficiência, ou psicológica, ou emocional, ou familiar, que foi adquirida durante um tempo. Sim. Então, comigo foi assim. Eu precisava sentir, de certa forma, essa aceitação, eu precisava sentir, de certa forma, esse carinho, esse afeto das pessoas, e achei isso na droga. Achei isso, de certa forma, naquele momento ali. Mas quando passava, vinha todo o reflexo daquilo. Foi o que aconteceu comigo. Começando esse uso da cocaína, adquirindo uma dependência da cocaína. Eu lembro que eu fiz o uso de uma droga antes da cocaína, que era a ketamina, que ela era um pouco mais leve, e depois já não me sanava mais. Então eu entrei na cocaína, depois da cocaína eu comecei a pegar umas coisas mais fortes e sempre misturava as drogas, porque já não me sanava mais. Depois do meu diagnóstico de HIV, lá em Florianópolis, eu decidi voltar para Goiânia. A minha intenção era voltar e ninguém saber de nada. Eu pensei, eu vou começar o meu tratamento, minha mãe não pode saber disso. Eu tinha muito medo pela minha mãe, porque só sou eu, minha mãe e minha irmã. Então, se a minha mãe sabesse disso, eu pensei, minha mãe vai adoecer junto comigo. Só que chegando em Goiânia, eu não segurei a minha onda. Aquela depressão veio com forte, eu busquei refúgio novamente na droga. E buscando refúgio na droga foi onde eu derrapei com força. A minha primeira internação foi numa clínica compulsória, eu me lembro que eu fiquei 40 dias, e foi um tratamento extremamente
traumático para mim, porque foi um lugar, de certa forma, que eu não consegui me adaptar por problemas meus. Na Lapidando Tesouros, a gente tem um tratamento voluntário. O pastor Gil trabalha com esse tratamento voluntário. E eu acho que isso é muito importante também, da pessoa... Não que somos contra a compulsória. Sim. A compulsória é importante, sim. Porque tem pessoas que não querem recuperação, tem pessoas que não querem ir para uma casa de recuperação, tem pessoas que quebra tudo, estraga tudo, briga com todo mundo, e é necessário a família entrar com uma compulsória, que aí ele vai à força, ele vai lá, vai ter que tomar um medicamento, vai passar por todo um tratamento, até ele passar aquele momento ali da ânsia pela droga. A minha lá é voluntária, hoje eu trabalho com aqueles que querem recuperação, que desejam a recuperação. É quase uma necessidade médica a compulsória, né? E aí eu passei por esse tratamento em 2012, voltei para minha casa novamente, fiquei bem por um tempo, mas não soube lidar com a questão do HIV. O HIV mexeu muito com a minha cabeça, talvez não pela doença, mas por ter, de certa forma, depositado toda a minha confiança em algo que nunca existiu. Eu não vejo o homossexualismo, de certa forma, como um grande problema na minha vida. Eu vejo, de certa forma, a minha confiança em cima do homossexualismo como um grande problema. Eu cresci num berço cristão, eu cresci sabendo o caminho de Deus, os planos de Deus para a minha vida, e eu escolhi ir por outro caminho, mesmo sabendo que aquele caminho era errado. Por mais que a gente, de certa forma, sabe que um caminho ele vai te trazer coisas ruins, ele vai te fazer coisas ruins, mas pende por aquela natureza, aquilo tem consequências e trouxe essas consequências para mim. Fazer escolhas erradas por falta de orientação, talvez por falta de conhecimento e de autoconhecimento, isso trouxe isso tudo para mim. Em 2000, tem um ano e meio que eu estou na Lapidando Tesouros, então em 2021, em 2019 eu conheci a Lapidando Tesouros. Minha mãe entrou em contato com o pastor Gil estava desejou a recuperação, né? Sim, eu procurei uma clínica, na verdade eu procurei 5 clínicas em Goiânia. Só que nenhuma era voluntária. E eu queria um lugar onde eu conhecesse. A minha intenção era ir para esse lugar, mais pela pressão da minha mãe, mas por uma pressão minha também. Eu via aquilo como uma última oportunidade. Eu já pensava em suicídio, eu já pensava em morrer. Porque ficou muito pesado para mim, eu não via mais confiança na vida, porque eu não fazia parte dessa sociedade, eu não fazia parte, de certa forma, desse corpo, eu não me sentia parte, de certa forma, de uma família, eu não me sentia parte de uma igreja, eu não me sentia parte de uma sociedade, de um círculo de amigos, eu não me sentia bem em lugar nenhum. E a solidão estava entrando muita força na minha vida, e isso me fez muito mal. A minha mãe entrou em contato com o pastor Gil, eu não conhecia o pastor Gil, minha mãe conversou com ele, eu não cheguei a conversar. E ele disse que estava pregando na igreja no dia e falou, não, pode trazer ele para a igreja e ele vai com a gente para conhecer a instituição. Se ele gostar, ele fica com a gente. Se ele não gostar, ele vai embora. E aí eu peguei, beleza, fui para lá. Eu me lembro que chegando na igreja, tinha muitos homens lá, porque o pastor tinha levado os meninos no micro-ônibus e todo mundo tinha ido uniformizado e tudo. E eu cheguei lá e vi aquele tanto de gente e eu tomei um susto, eu não me lembro o que aconteceu comigo. Me deu uma coisa e eu saí correndo com a mala nas costas. Não olhei para trás. Minha mãe ficou na porta da igreja e eu coloquei a mala nas costas e falei, eu não quero ficar aqui. Minha mãe, calma, Gê, eu não quero ficar aqui. E eu lembro que o pastor olhou para mim, eu estava na porta da igreja, ele estava no altar. E eu saí correndo com a mala nas costas. E eu olhei para trás, alguém me gritando, correndo atrás de mim. Eu corri uns 2 quarteirões, encontrei um ponto de ônibus e sentei. Lá vem o pastor Gil caminhando. Peraí, deixa eu conversar com você. E aí sentou do meu lado, contou um pouco da história dele, contou do projeto dele, da transformação dele. E eu me senti impactado por aquilo que ele me falou, de que Deus tinha um propósito na minha vida, de que Deus podia mudar a minha vida, de que eu devia dar uma oportunidade para mim, sabe? Na verdade, eu não fui para Lapidando para ficar esse período que eu tô lá, fui para Lapidando para ficar um dia. Mas cheguei na Lapidando, me apaixonei pelo projeto. Me apaixonei pela forma de tratamento, me apaixonei pelo Deus e Jesus que eu conheci dentro da Lapidando Tesouros. Lapidando Tesouros, eu não lembro quando eu entrei, o pastor Gil e a Camila me receberam, e em momento nenhum o pastor Gil olhou para mim e falou assim, mas aqui eu quero que você deixe de ser assim, deixe de ser assado, mude seu comportamento, mude a sua forma de falar. Não, ele falou, eu quero que você conheça Jesus. Eu quero que você conheça um Deus que vai transformar a sua vida, eu quero que você conheça um Deus que vai mudar a sua história. E as coisas estão acontecendo no seu período natural. Eu já estou na Lapidando tem 1 ano e meio, terminei meu tratamento, hoje sou voluntário na casa, tenho a oportunidade de passar o que eu recebi para outras pessoas e continuar o meu tratamento, que é vitalício. E já está tendo desejo de ter esposa e filho. E já está tendo desejo, aumentando, porque eu acredito assim, Deus ele trabalha em cima de uma legalidade. Do mesmo jeito que eu dei uma legalidade lá atrás, as coisas fluíram para o lado errado, e eu dei uma legalidade para as coisas acontecerem do jeito certo nesse dia que eu conheci o pastor, e as coisas estão fluindo do jeito certo. Eu acho que as coisas podem melhorar. Basta a gente querer, basta a gente aceitar e basta a gente compreender
de que Deus ele pode tudo sobre todas as coisas, sabe? Trabalhar na Lapidando Tesouros, ouvir histórias de pessoas que chegam lá nessa situação, isso me ajuda muito todos os dias, isso faz a diferença. Amém. Só mais uma pergunta para nós finalizarmos. Realmente, a gente vê que aqui é igual o Jean falou, né? E o pastor Gil também trabalha com essa visão. Não somos nós que transformamos as pessoas, mas é Jesus. A nossa missão é apresentar as pessoas a Jesus. E a responsabilidade, o papel de transformar é de Jesus, é do Espírito Santo. E é inevitável. A partir do momento que temos um encontro real com Ele, a transformação ela ocorre de forma natural e de forma guiada por Deus, né? E como o Jean falou, muitas das coisas, às vezes, que conduziu ele até essa dependência foi o vazio. E uma frase que uma vez eu ouvi e carrego comigo até hoje é que existe dentro de todo homem um vazio do tamanho de Deus. Então isso significa que nada vai ser capaz de preencher esse vazio. E quanto mais tentarmos buscar em outras fontes, mais vamos tentar, mais vamos nos afundar naquilo. Eu gosto de dizer que tentar preencher esse vazio com entulhos só vai acumular lixo dentro da gente e a gente nunca vai conseguir preencher 100%. Não vai produzir nada, né? Não vai produzir nada, não vai produzir frutos. Mas quando esse espaço nós destinamos a Deus, nós produzimos bons frutos. Jean, para nós finalizarmos, eu gostaria que você falasse para as pessoas que têm algum parente, alguma pessoa querida, amada, que sofre com dependência ou está em tratamento, e até mesmo para essas pessoas que ou estão dependentes ou estão no processo de se libertar disso. O que nós precisamos entender? Nós precisamos saber sobre o início do processo de libertação. Quais os desafios, quais as dificuldades para as pessoas, para os familiares. O que eles precisam ter paciência, o que eles precisam entender nesse processo de libertação? Então, o processo de libertação, ele começa a se iniciar a partir do momento que eu entendo que eu preciso de transformação. Jesus ele não vai agir na sua vida de uma forma de entrar e fazer um rebuliço se você não abrir a porta, se você não der uma legalidade, se você não der um primeiro passo. A família, ela sofre muito com isso porque a família é codependente do usuário, a família é codependente do dependente. Então, tudo que acontece com o dependente, a família sofre ainda mais porque ela vê de mãos atadas algo que ela não pode mudar. Que é a pessoa se autodestruindo, a pessoa se automutilando, a pessoa colocando em si a família em risco dentro de toda uma situação que ela mesma não consegue controlar, né? Eu acho que agir dessa forma, a igreja tem um papel fundamental dentro disso. Eu entendi isso dentro do Lapidando Tesouros, que Deus ele não está preocupado com o que eu visto, da forma que eu falo. Deus não está preocupado com o que eu já fiz ou deixei de fazer na minha vida. Ele está preocupado com o meu coração. A mudança, a transformação, ela é um processo e quando Deus ele entra na vida da gente, isso vai acontecer de uma forma gradativa. E fica mais fácil quando a pessoa reconhece que ele precisa de ajuda e que ele tem uma dependência. É mais ou menos Adão, né? Imagina se Adão tivesse falado, ó Deus, eu errei, eu pequei, comi a maçã, fiz tudo errado. Se tivesse reconhecido ali, seria diferente as coisas. É verdade. Então, eu acho que o primeiro processo é a pessoa reconhecer que ele é um dependente, que ele precisa de ajuda, que hoje ele é doente e precisa de uma ajuda. E entender que Deus pode mudar, pode curar e transformar a vida dele. Amém. Tudo começa na transformação de mentalidade, né? Sim. Se só nós podemos promover a transformação, podemos ter o suporte que for, mas se não partir de nós, Se não querer. nós somos os responsáveis, né, por ter essa decisão. Eu agradeço muito ao Jean pelo seu testemunho. Foi um prazer. Foi muito edificante para todos nós. Que Deus continue te abençoando e te use cada vez mais para influenciar as vidas, para levar vidas a Jesus e auxiliar muitas pessoas nesse processo de libertação. Agradeço ao pastor Gil por estar aqui conosco, pela oportunidade que nos deu de mais uma vez colaborar com a gente e nos orientar, nos instruir e nos dar uma clareza ainda maior a respeito desse assunto que precisa ser ainda mais falado do que está sendo. Já tem sido muito dito, muito conversado, mas precisa ser ainda mais. Para nós foi uma alegria estar aqui e queria deixar um convite para vocês. Vamos fazer um negócio desse ao vivo na Lapidando Tesouros. Com certeza. Vai ser uma coisa bem top, é legal. Na hora. Fazer um programa desse ao vivo dentro da Lapidando Tesouros, que vê o dia a dia. Seria fantástico, meu Vitor. Gente, vamos montar lá, fazer lá. Amém, vai ser uma O honra. Vitor topando, a gente está dentro. Quero parabenizar a Adélia, esposa do Bruno, que passou por um processo de recuperação. Parabéns, guerreira, porque a gente sabe que não deve ter sido fácil para você. Parabéns por ter comprado, né, pastor, essa luta com Ela ele. foi guerreira, né? guerreira. Parabéns, Adélia. E pastor Lucas Rocha, pastor Gil, tá mandando um parabéns pelo excelente Grande trabalho. amigo. Eu tive a honra de conhecer o pastor Lucas Rocha
numa igreja lá no Jardim Novo Mundo. E a gente foi para lá e estava ministrando lá. Para mim foi uma alegria conhecer ele. E desde agora quero fazer um convite ao pastor a pregar na Lápide da Tesoura. É isso aí, ele é usar bênção, a palavra lá com os tesourinhos dentro da Lápide da demais. Tesoura. E, Vitor, vamos ao vivo com Eliane de Saron. Amém. Sonhos. Irmã Eliane, desde já agradeço a participação. Muito obrigada. Amém. Queremos tê-la mais vezes conosco. Amém. Ó, tô sempre, pode contar comigo e foi um prazer estar aqui com os Amém. irmãos, né? E esse assunto, assim, que eu realmente acho que precisamos sempre estar falando, né? Para mim foi uma honra. Amém. Os sonhos de Deus, eles não morrem, né? Eles não envelhecem. Deus tem sonhos para você, viu? Aleluia. Aleluia. Assim como o sol que vem pela manhã, como o vento que insiste em nos soprar, é o desejo do coração de Deus para nós. Como arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais, eu ouço Deus me chamando, vem paz, realize os sonhos. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes num lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Aleluia! O Senhor, Ele é Deus que realiza sonhos. Aleluia! Como o filho abraça o pai, em meu quarto eu oro e adoro a Deus. Ele é fiel como a chuva que cai, sempre traz novidades. Posso correr sem me cansar e brincar nessa chuva que cai. Agora é só mergulhar nesse rio e encontrar meu tesouro. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes num lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes num lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Os sonhos de Deus jamais envelhecem, os sonhos não morrem, sempre permanecem. Às vezes num lugar que a gente não conhece, se a fé é real, o sonho acontece. Aleluia! E ele vai acontecer na sua vida, aleluia! Às vezes num lugar que a gente não conhece, o sonho acontece, aleluia! Ele acontece. Quero agradecer
Imaginando o pastor pregando lá, com o pastor lá, ele ministrando lá na Lápida do Tesouro, ela cantando. Ô, glória. Não, Pensa em acontece coisa isso mais aqui, linda. acontece muito isso aqui. Vocês têm que vir aqui nas terças-feiras presenciar, porque isso acontece. Glória a Queridos, quero mandar um abraço para a irmã Nena Murim, para a missionária Cássia. Saudades, viu, querida? Você não veio hoje contribuir aqui com a gente, mas no próximo está aqui. Janaína, parabenizou, viu, irmã Eliane, pela sua voz. Voz linda. A irmã Seja Valdeci, lá do Tropical, falou que já cultuou várias vezes ali na Lapidando Tesouros. E, gente, eu quero agradecer a participação de todo mundo. Próximo sábado estaremos aqui falando sobre a conduta da mulher cristã. Meninas, vamos chamar as amigas para estar assistindo o programa, que vai ser uma bênção. Quero agradecer a presença do Jean, Pastor Gil, Eliane, Matheus, que está aqui comigo junto, não largo de jeito nenhum. E quero falar para todos vocês que a presença do Senhor esteve presente aqui. Glória a Deus. E que nós podemos aumentar a nossa fé, né? Agora, em relação à questão da libertação. Foi um estímulo de fé, pastor, que vocês não fazem ideia, viu, Jean? Amém. De quantas vidas foram confortadas neste momento e que serão após, porque estará lá no Facebook do pastor Gilmar, Sim. onde as pessoas estarão assistindo, a esperança da libertação de um ente querido, Amém. né? Então, quero dizer para vocês que nós vamos pedir agora para o pastor Gil fazer uma oração, finalizando este programa, e que o Senhor vá ao encontro de todas essas pessoas dependentes que estão precisando de libertação. Amém. Quero aqui aproveitar a oportunidade, já convidar o pastor Gilmar Santos para mais uma vigília na Lapidando Tesouro, um momento lá. Eu sei que agora está meio complicado por causa da questão da pandemia, mas vamos fazer um jeitinho brasileiro, vamos para lá, vamos dar uns glórias junto lá, nós fica distante um do outro, nós vamos prevenir de todo jeito, mas vai ser uma honra ter o Senhor com a gente na Lapidando Tesouro. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome. Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meu Deus, muito obrigado por este momento tão lindo e especial que o Senhor nos deu nesta tarde. Está levando um pouquinho da nossa experiência, meu Pai, no combate à dependência química. Meu Deus, muito obrigado por este programa, que o Senhor abriu essa porta para que nós podemos falar de uma forma tão limpa, tão abençoada como foi nesta tarde. Eu sei que tudo que foi falado aqui, meu Deus, foi de encontro a algum coração, alguma família, algum pai, alguma mãe, alguma pessoa que está na dependência química. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente possa pensar naquilo que aconteceu aqui nessa tarde. Eu sei que teu Espírito Santo pode ir de encontro a vidas nesta hora, meu Pai, e convencê-las, ó Deus, que precisa de ajuda, que precisa de tratamento. Eu sei que o Senhor pode ir de encontro a muitas famílias nesta tarde, ó Deus, dando aí, meu Pai, a sabedoria, entendimento para amar, para abraçar essas pessoas que porventura estejam na dependência química. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abrir a mente, ó Pai, aí dos líderes das igrejas, ó Pai, de muitos ministérios, Senhor, de colocar um culto dentro da igreja, como uma reunião como essa aqui, meu Pai, que vai ajudar tantas pessoas. Sim. Meu Deus, toma todas as autoridades constituídas na Tua presença, Senhor, e que eles possam abrir a mente também em relação à dependência química. Sim. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui, muito obrigado por cada pessoa que ouviu de longe, de perto, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Manaus, Senhor Deus, visita a cidade de Manaus, ó Deus. Aleluia. Visita aquele estado agora, Sim, meu Jesus. Pai. Visita aquelas famílias, meu Pai, que perdeu alguém importante, ó Deus. Que o Senhor possa consolar essas famílias. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visita aquelas pessoas que estão abraçando essa causa, que está ajudando de uma forma tão especial. E eu quero te fazer um pedido também muito ousado e atrevido agora. Pai, aquelas pessoas que estão jogando ao contrário, aquelas pessoas que estão pensando em levar vantagem dentro dessa situação, que está usando de forma errada, negativa, e está levando a pessoa a ser prejudicada. Visita eles também, meu Deus. Toca no coração dessas pessoas, leva eles ao arrependimento, ó Deus, em nome de Jesus. Mas coloca tuas mãos sobre esse estado, sobre Manaus, ó Deus, trazendo aí, meu Pai, trazendo refrigério, trazendo a solução, trazendo a cura, trazendo milagres sobre aquele lugar, em nome de Jesus. Amém. Nosso tchau, tchau para vocês. E quem quiser, chegou agora no finalzinho, pode acessar lá no Face, que vai ficar lá o vídeo para você acompanhar todo o programa de hoje. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Abraço a todos.